Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, peregrinos e aqueles que nos acompanhais através dos meios digitais, nesta alegria de celebrarmos esta Santa Eucaristia, nesse grande dia pascal, na oitava da Páscoa, roguemos ao Senhor, pedindo a sua misericórdia, para melhor celebrarmos estes santos mistérios. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei
Oremos. Senhor nosso Deus, que todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição de Cristo, concedei pela vossa bondade que, celebrando dignamente estas festas na terra, mereçamos chegar às alegrias do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco e vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiam ao templo para a oração das 3 da tarde. Trouxeram então um homem coxo de nascença, que colocavam todos os dias à porta do templo, chamada Porta Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ao ver Pedro e João, que ia entrar no templo, pediu-lhes esmola. Pedro, juntamente com João, olhou fixamente para ele e disse: "Olha para nós." O coxo olhava atentamente para Pedro e João, esperando receber deles alguma coisa. Pedro disse-lhe: "Não tenho ouro nem prata, mas dou-te o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E tomando-lhe a mão direita, levantou-o. Nesse instante, fortaleceram-se-lhe os pés e os tornozelos. Levantou-se de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois, entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Toda a gente que o viu caminhar e louvar a Deus, e sabendo que era aquele que costumava estar sentado a mendigar à porta formosa do templo, ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe tinha acontecido. Palavra do Senhor. Exulte o coração dos que procuram o 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 Senhor. Aclamai o nome do Senhor. Anunciai entre os povos as suas obras. Cantai-lhe salmos e hinos.
proclamai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Gloriai-vos no seu santo nome. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Considerai o Senhor e o seu poder. Procurai sempre a sua face. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seu eleito, o Senhor é o nosso Deus, e as suas sentenças são lei em toda a terra. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Ele recorda sempre a sua aliança, a palavra que empenhou para 1000 gerações, o pacto que estabeleceu com Abraão, o juramento que fez a Isaac. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Exulte o coração dos que procuram o Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que troçais entre vós pelo caminho? Pararam com um ar muito triste, e um deles, chamado Cleofas, respondeu: Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nesses dias? E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele que havia de libertar Israel, mas afinal é já o 3º dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus. E vieram dizer que eles tinham aparecido uns anjos, a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias que sofrer tudo isto para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhes dizia a respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de seguir para adiante. Mas eles convenceram de ficar, dizendo: ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão e recitou a bênção, partiu e entregou-o. Nesse momento abriram-se os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro do nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos 11 que estavam com eles e diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, celebrando a Páscoa da ressurreição do Senhor, esse evangelho, um dos que mais chama a atenção, pelo fato de que Jesus, depois da ressurreição, manifesta-se no meio dos seus discípulos, dos 2, a caminho de Emaús. Jesus encontrou esses 2 tristes e abatidos e começou a perguntar o que estavam a conversar pelo caminho. É claro que não reconheceram Jesus. Muitas vezes, quando estamos tristes e desanimados,
não conseguimos compreender nem perceber a presença de Deus, muitas vezes, na nossa vida. Por isso que há alguns que dizem, quando está a passar momentos difíceis, que Deus o abandonou. Na verdade, quanto mais nós estamos identificados com Cristo no sofrimento, mais Ele manifesta-se na nossa vida. Então Jesus começa a caminhar com eles e a mostrar-lhes, nas Sagradas Escrituras, tudo o que falava a seu respeito. O Messias deveria sofrer para poder ressuscitar. Esta dinâmica, meus irmãos, mostra para nós que Jesus apresenta-se diante daqueles que estão tristes e abatidos e conforta-os com a força da sua palavra. A palavra do Senhor, nos momentos difíceis principalmente, convida-nos a nos levantar. A palavra do Senhor nos fortalece os nossos momentos difíceis para nos dar esta força para recomeçar a nossa caminhada. Vemos aqui claramente nesse Evangelho uma missa propriamente assim, podemos dizer, em que Jesus, como palavra, se faz presente. Proclama esta palavra através, mostrando assim os profetas Moisés e depois, no final desse texto, ao partir o pão. Há aqui dois caminhos do qual nós podemos reconhecer Jesus, através da sua palavra e através do partir o pão na Eucaristia. Então Jesus encontra-se com esses dois, que o convidam para poder ficar com eles. E Jesus, mais uma vez, como na última ceia, toma o pão, vai recitar a bênção e parte. É no partir o pão que eles o reconheceram Jesus. Mas veja que frase bonita eles dizem aqui e que também com certeza deve chamar a nossa atenção. Não ardia a cara dentro do nosso peito quando ele nos explicava as Escrituras? É assim, meus irmãos, diante da palavra do Senhor proclamada, que nós também devemos sentir dentro do nosso peito arder o amor de Deus. É Ele que nos fala através da sua palavra. É Ele que se doa através do pão partilhado. Hoje vimos que São Pedro, assim como João, continua a realizar as obras de Cristo, na pregação e também na realização de milagres. Tudo aquilo que Jesus fazia, os seus discípulos também têm o mesmo poder, como o mesmo Jesus diz: podereis fazer o mesmo e até ainda coisas maiores. E é aqui que nós observamos nesta primeira leitura que o próprio Pedro e João oferecem a esse homem paralítico a alegria de poder voltar a caminhar. É bonito ver quando eles entram ao templo, o homem que era coxo agora saltava de alegria. Nós, meus irmãos, podemos também saltar de alegria, uma vez que permitamos que, em nome de Jesus, também possamos deixar de lado tudo aquilo que nos deixa atrofiados, impedidos de caminhar, impedidos de buscar a Deus, impedidos de ajudar o próximo. Roguemos então ao Senhor, para que com a força da palavra e do nome de Jesus, não permitamos que nada nos atrapalhe de ir ao encontro do Senhor. E que o Senhor nos conceda a graça, e assim como os discípulos de Emaús, também reconhecer o Senhor ao partir o pão na Eucaristia, e também presente na Sagrada Escritura, e sobretudo no Evangelho proclamado. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Irmãos e irmãs, com a ressurreição de Jesus, entrou no mundo a vitória da vida sobre a morte. Peçamos ao Filho de Deus que está vivo. Ficai, cantemos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelas comunidades cristãs que se reúnem para orar, pelos fiéis que invocam o nome de Jesus e fazem o bem, e pelos ministros que perdem a esperança e desanimam. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos países que não confiam nas suas riquezas, pelos homens que pedem ao Senhor os que não têm, e por aqueles que agradecem a Deus o que recebem. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível ser todos irmãos. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos discípulos que sentem o coração a arder, quando Jesus lhes explica as Escrituras, e por aqueles que o reconhecem no partir do pão. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos doentes que pedem auxílio a Deus e aos homens, pelas pessoas que os ajudam espiritualmente, e pelos amigos que dia e de noite dão apoio. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por aqueles que cujo coração anda mais triste, pelos que o notam, se aproximam e nos sorriem, e por aqueles que encontram Deus ao comungar. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Fazei, Senhor Jesus, que a nossa participação na Eucaristia nos ensine a estar ao lado dos que sofrem, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Oremos, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício da nossa redenção e concedei-nos, pela vossa bondade, a salvação da alma e do corpo, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte, ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitirdes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de nosso Senhor e nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Senhor, que nos purificastes do velho pecado, fazei que a comunhão do sacramento do vosso Filho nos transforme em novas criaturas, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a benção dos objetos religiosos que tenhais convosco. A hora bendiga os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marta, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Eu desejo a todos vós, no retorno para as vossas casas, um bom almoço e uma santa Páscoa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Nesse dia solene da Páscoa, Deus Todo-Poderoso vos dê a sua bênção e em sua misericórdia vos guarde de todo pecado. Amém. Deus, que pela ressurreição do seu Filho unigênito vos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. A vós que, terminados os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, Deus vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa eterna. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.